Opa! Então é o seguinte, turma. Nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouquinho sobre situações que aconteceram comigo e que muito provavelmente aconteceram com você. A gente que trabalha com tecnologia tem uma certa dificuldade. E qual que é essa dificuldade? Se manter atualizado. A cada dia sai uma tecnologia nova, a cada dia sai uma ferramenta nova, a cada dia é um padrão de mercado. Em uma empresa usa uma tecnologia A, na outra empresa usa a tecnologia B para fazer a mesma coisa, mas de formas diferentes. Claro que tem suas diferenças, mas o que eu quero dizer é, quem trabalha com tecnologia tem que se manter atualizado, tem que estudar o tempo todo. E aí, depois da pandemia, a gente teve muitas mudanças no mercado, muitas coisas aceleraram e muitas empresas mudaram o rumo das áreas de TI, mudaram a forma de trabalho, né? Então, a gente tem que estar estudando o tempo todo. E aí, o que acontece com o nosso dia a dia? Vamos falar um pouquinho sobre como que era a minha carreira lá atrás, né? Então, o dia a dia, por exemplo, antes de eu começar a trabalhar com containers, o dia a dia antes de eu começar a trabalhar com Docker. O que acontecia? Eu era um administrador de sistema, um administrador de redes, e o dia era muito cansativo, porque tinha várias demandas. E muitas dessas demandas não era algo que estava diretamente ligado à minha função. Como, por exemplo, eu, como administrador de redes, eu era responsável por manter a conectividade do ambiente, por garantir a segurança, por criar regras de firewalls, por administrar servidores, manter esses servidores no ar. Mas o que acontece? Esses servidores, geralmente, eles hospedam algumas aplicações. Quando dava problema na aplicação, quem que atua? Pois é, e muitas vezes a gente não tem treinamento nessa aplicação, a gente não conhece, tem que ficar buscando informação, encontrar fornecedor, e muitas vezes a única saída é tentativa e erro. Então é um dia totalmente estressante, pelo menos para mim, eu me sentia frustrado porque eu não conseguia, por exemplo, me dedicar em algo que eu gostaria. Então, na minha época lá, eu estava estudando redes de computadores, minha faculdade era de redes, e eu queria tirar um CCNA. Eu abri mão do CCNA porque eu não tinha como aplicar, o meu dia a dia não me permitia praticar e estudar tanto aquilo, então eu falei, não, vou seguir por outro caminho, e acabei seguindo por outro caminho não do CCNA, porque eu acabei focando um pouco mais em arquiteturas de ambientes e em servidores. Beleza, dia cansativo. E aí tem essa questão, né? Muitos tickets vêm com algo que não é relacionado àquilo que a gente atua, então ticket relacionado a chamados de sistemas. É completamente horrível isso, já que você muitas vezes não tem treinamento, não tem uma orientação sobre como que aquele sistema funciona, como que você corrige um problema e assim por diante. E aí o que acontece? Além de tudo isso, a gente tem atividade de novos projetos. Então sempre vai chegar um cliente novo, sempre vai chegar uma demanda nova, sempre vai chegar uma urgência. E com tudo isso, a gente tem ainda que fazer inúmeras tarefas manuais e repetitivas. Então, naquela época, como administrador de sistemas, não existia tanta ferramenta de monitoramento, ou pelo menos não se usava da forma adequada. Eu tinha que acessar vários servidores, garantir que estava tudo funcionando, ferramenta de backup também, tudo algo de forma manual. E quando tinha esses novos projetos ou novas demandas dos clientes, eu preciso criar X máquinas para subir tal aplicação. Ia lá, subia a máquina, instalava o sistema operacional, muitas vezes tinha que subir um hypervisor novo, se tivesse cluster naquele cliente, adicionar no cluster e assim por diante. Lembrei até de um ponto agora, que uma vez a gente estava num cliente numa madrugada subindo o Windows Server Core, porque o cliente não tinha mais licença, mas a gente tinha que subir aquele ambiente para estar sustentando algumas aplicações. Então você vê que cada dia você tem que se desafiar. Não é que isso seja totalmente ruim, porque eu acabei aprendendo muita coisa, tendo que ter contato com muita coisa, mas sendo algo bem generalista em alguns aspectos. Tinha as minhas especialidades, mas em outros aspectos era bem generalista. O que mudou quando eu comecei a estudar Docker? Por que eu comecei a estudar Docker? Eu comecei a estudar Docker quando eu percebi que estava acontecendo um movimento no mercado. Então, as empresas estavam utilizando, os clientes que eu atendia, algumas áreas já estavam utilizando, tinha muita gente falando sobre isso. Eu falei, opa, tá na hora de eu começar a estudar para que eu possa estar preparado para quando chegar uma oportunidade. Só que o que acontecia? Aquele velho problema. Não tem tempo para estudar. Não tinha tempo para se manter atualizado. Tanto que eu comecei a estudar Docker, eu considero talvez um pouco atrasado, mas hoje em dia, por ter me tornado um especialista, por ter tirado certificação, eu vejo que esse não foi o ponto, né? Quanto tempo depois eu comecei, mas sim a forma que eu estruturei os estudos e como eu apliquei tudo isso. Mas enfim, como que ficou meu dia a dia ali depois que eu comecei a utilizar Docker, né? Ficou muito mais fácil.
principalmente até na questão de estudo. Então, se eu tenho que estudar, por exemplo, alguma coisa em cima do MySQL, em cima do Postgre, em cima de qualquer outro banco de dados, que suporte a execução em containers, eu subo um container ali em menos de 2 minutos, a aplicação está pronta, eu consigo fazer os testes que eu precisar dentro daquele banco de dados. Hoje, como que é um pouco da minha rotina, tá, pessoal? Hoje eu tenho um pouco mais de qualidade de vida e qualidade no dia a dia de trabalho também. Eu lembro que quando decidi me especializar a primeira vez, a minha primeira meta era: não quero mais tratar com o usuário, não quero mais falar com o usuário. E a gente acabava perdendo muito tempo e muito estresse porque o usuário não entendia exatamente o que a gente fazia, não entendia o que a gente estava dizendo para ele, onde estava o problema, por exemplo. Então, beleza, eu decidi me especializar e cheguei nos dias de hoje. E hoje, como que é minhas demandas, né? Muitas vezes as demandas são de chamados ou dúvidas referente à orientação para um novo deploy. Então, o que que acontece? Não foi tão simples chegar nesse resultado, né? Tive que passar alguns meses dentro de um cliente ali, não necessariamente presencial, mas atuando dentro de um cliente, para criar todo um padrão, toda uma arquitetura para que ele pudesse fazer deploy das suas aplicações utilizando o container, mas o padrão ficou tão legal, ficou tão dinâmico, que quando o cliente precisa fazer o deploy de uma nova aplicação, a gente precisa passar algumas orientações. Então não é algo mais cansativo, não é algo mais frustrante, porque eu estou atuando com a demanda que eu me especializei, né, com aquela tecnologia que eu me especializei para resolver uma demanda do cliente. E essa demanda me dá o que a gente chama em alguns aspectos estado de flow, né, porque eu consigo resolver ali de uma forma onde eu estou engajado, onde eu estou tranquilo, não estou entediado para resolver, eu não estou cansado com preguiça ou até procrastinando, né, aquela execução daquela atividade, porque é algo realmente prazeroso. Então, depois que eu aprendi a trabalhar com containers, me especializei em containers, foi prazeroso. Isso me deu também muita base para aprender outras tecnologias. Então, logo que eu aprendi containers, eu já consegui aprender Kubernetes depois. Depois que eu aprendi Kubernetes, eu consegui atuar num projeto do OpenShift sem ter muita dor de cabeça, né? E além de ter essa facilidade, né? Então, são chamados um pouco mais que eu posso dizer estruturais, né, chamados onde eu passo uma orientação do que resolver o problema, porque a gente já passou por todas as fases de problema e conseguiu ali abstrair muita coisa para que esses problemas não apareçam, né, porque a gente consiga resolver de forma automática, por exemplo. E aí entra até no outro ponto, né? Hoje basicamente todos os novos projetos ele rodam de forma automática, seja um sistema 100% automatizado, onde a gente cria tudo sem nenhuma intervenção, ou até mesmo alguns modelos de trabalho onde a gente tem intervenção, mas a gente segue procedimentos. Então, procedimento bem escrito, bem detalhado, a documentação da forma que foi estruturada a arquitetura, traz a possibilidade de, uma lida no procedimento, você conseguir replicar. Vou te dar um exemplo clássico disso. A gente estava dentro de um cliente criando uma infraestrutura ali para fazer deploy utilizando o Helm, e aí o cliente precisava fazer algumas alterações, adicionar outras coisas, então a gente explicou como é que o Helm funcionava, o próprio cliente conseguiu fazer essas alterações. Então nem esse trabalho eu tive que fazer depois. Né? Então sempre essas atividades agora elas rodam em cima de novos projetos ou projetos que a gente está sustentando, está administrando, mas já rodando de forma automática. E o que eu quero dizer, né, desse meu dia a dia de trabalho antes do Docker e depois do Docker? Porque depois que eu comecei a aprender Docker, eu não precisei mais se preocupar com algumas coisas, como por exemplo, instalar e configurar manualmente cada componente de um sistema. Se você vê olhando para o lado aqui, é minha colinha para não sair do roteiro e não ficar falando demais aqui para vocês, né? Até para a gente não perder o fio da meada. Mas então, com Docker, quando a gente começa a trabalhar com Docker, a gente não precisa mais se preocupar. Eu tenho que montar o sistema operacional, tenho que atualizar o sistema operacional, tenho que encontrar o pacote correto para instalar, eu tenho que validar as versões, tenho que ver se está tudo funcionando. São vários passos que a gente tem que fazer ali de forma manual. A partir desse momento, o que acontece? Docker me possibilita o quê? Isso suba de forma automática. Já foi pensado uma vez. Igual quando eu falei que agora a gente recebe mais dúvidas e pedidos de orientação, porque a gente já pensou lá atrás, a gente já padronizou. Então, Docker é a mesma coisa. Vamos supor que você quer subir uma aplicação PHP com Apache. Vai ter uma imagem do PHP, onde você vai ver a tag ali do Apache, você consegue subir um container com essa imagem e, em menos de 5 minutos, copiar o código-fonte da sua aplicação PHP para dentro desse container e está tudo funcionando. Agora, se você tivesse subir uma nova máquina para preparar essa aplicação, putz, o PHP, algumas bibliotecas, algumas coisas, eles são bem certinhas de encontrar. Então, alguém já fez esse trabalho sujo, digamos assim, né? O próprio Docker, por exemplo, já tem a sua imagem oficial do PHP. Né? Então, esse é o ponto. A gente não precisa mais se preocupar com instalar e configurar as componentes da aplicação. Outro ponto é erros de compatibilidade de biblioteca, né? Eu mesmo, até codando em Python, às vezes eu esquecia de criar a virtual env, eu
estava executando um comando, depois eu ia trabalhar em outra aplicação, já não funcionava porque a versão era diferente e tudo mais. Então, como o Docker trabalha com isolamento, trabalha com esse conceito de imagem, tudo vem como origem da imagem, e aí quando o container sobe, ele já está de forma isolada. E a gente não precisa se preocupar com vários containers rodando, várias versões diferentes de software rodando, várias versões de linguagem rodando. Então, nessas versões diferentes de linguagem rodando, a gente não precisa se preocupar com nada disso, porque tudo está atuando de uma forma isolada. O outro ponto é, a gente não se preocupa mais com falta de padrão das instalações. Por quê? Tudo vem do Dockerfile, então já tem uma orientação de como que seguir o Dockerfile ali, por exemplo, para customizar a nossa imagem, né? Então, quando eu falo a falta de padrão nas instalações, então vamos supor que eu vou instalar uma nova aplicação. A partir do momento que eu tenho meu Dockerfile bem definido, eu compartilho como que é o nosso processo de construção de imagem, todo mundo vai seguir aquele modelo, claro, respeitando as adaptações necessárias para cada aplicação, mas a gente agora já tem um padrão, já tem um lugar para buscar, por exemplo. Coloco tudo isso no repositório do Git, no repositório do GitLab, um repositório do Git, ou seja, trabalho com versionamento de código e se eu precisar, o meu ponto confiável está ali para que eu possa buscar. E também trabalhar com ambientes on-premise ou ambiente em cloud. Então, quando você trabalha com container, isso indifere muito. Você instala ali o Docker Engine, instala ali, vai ter o runtime, então tudo vai estar rodando em cima do container, indifere se você está rodando dentro do seu data center ou está rodando numa cloud AWS dentro de uma EC2, por exemplo. Então, isso é muito interessante. E aí, o que a gente leva como conclusão sobre tudo isso, né? E quanto mais a gente aprende a utilizar Docker, o que a gente vai ter? Mais tempo e recurso disponível. Tempo nosso, recurso de hardware, recurso de tudo que você possa imaginar. Por quê? A gente vai se concentrar em apenas estudar e aprimorar as habilidades em outras áreas. Assim a gente vai aumentar muito a nossa chance de ter sucesso na carreira, muito a nossa chance de fazer uma transição para uma carreira DevOps e muito a chance de receber uma promoção. Então, gostaria de passar esse insight para vocês, né? Como que a gente pode estar utilizando o Docker para ter mais tempo para estudar, porque todas aquelas tarefas repetitivas a gente não vai precisar fazer mais. Aí agora a gente tem um ambiente padronizado, um ambiente todo estruturado, isso faz com que nos sobre tempo.